de volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia aqui do Capitão Lázaro. Capitão, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os batataenses. Obrigado pelo espaço cedido. Capitão, a final de ano sempre, a gente faz um pouquinho de alerta para as pessoas, com cuidado da segurança, A gente percebe aí as pessoas muitas vezes nas compras de final de ano, espaço muito movimentado, e acaba sendo também um espaço visado aí para a criminalidade. Perfeitamente. Não só no centro comercial tradicional, mas nos bairros, nas moradias. Muitas pessoas vão viajar no final do ano. E é interessante comunicar, dentro daquele trabalho de vizinhança solidária que nós já falamos aqui no programa, de avisar o vizinho, comunicar os moradores ali no entorno, se possível, sobre a ausência das pessoas naquela casa, entendeu? E qualquer alteração, qualquer anormalidade, ligar o 90 de imediato. E trazendo agora para a parte comercial, é até interessante, conversando com alguns colegas de Ribeirão Preto, o que nós observamos, ele observou lá, as pessoas estão fazendo a compra dentro do estabelecimento comercial e se distrai, principalmente com carteira e celular, colocando em cima do balcão para visualizar, manusear algum outro objeto daquela loja, uma bolsa. E por segundos, essa pessoa, quando vai voltar a atenção para o objeto que ela deixou ao lado ali, a carteira ou o celular, já alguém passou e acabou levando. É essa atenção que a pessoa com batataense tem que ter na região central. Perfeito. E é o que a gente acaba vendo isso, Muito, a gente vê matérias aí das grandes áreas de comércio do país, A questão desses furtos de carteiras, de bolsas, muito comuns. A questão também das próprias compras, em veículo. Às vezes a pessoa está transitando de uma loja para outra, vai lá, coloca uma compra, sai, esquece o carro aberto, ou até o furto do próprio veículo mesmo. Com relação a isso é interessante esse dado aí, porque muitas vezes em outras localidades nós observamos. A pessoa faz algumas compras, está com muita sacola, muito peso, vai até o veículo, guarda, às vezes tem alguém observando essa movimentação. Essa pessoa volta a continuar suas compras e os objetos de valor estão dentro do veículo. E muitas vezes ela não tem um cuidado de esconder no porta-mala, acaba jogando no banco de trás, ali na frente do veículo, e acaba chamando a atenção, aquele embrulho, entendeu? Aquela sacola do estabelecimento comercial, chama a atenção do infrator da lei. Perfeito. Também a gente sempre vê a questão, final de ano, viagens, os cuidados com a residência. Sim, justamente. É interessante reforçar a segurança dessas localidades, dessas casas. Uma chave tetra no portão social ajuda, entendeu? Se possível colocar a câmera, uma cerca um pouco mais reforçada. E o principal, como foi falado no início, é avisar os vizinhos. Ou algum parente, pedir para esse parente passar na casa, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa arrombada. E qualquer situação estranha, como já aconteceu comigo propriamente, trabalhando em outro município, a pessoa monitorando a casa através de câmeras em outro local, distante da cidade, e acionou o 90, da onde ela estava. Foi no litoral. E é interessante que quando chegou a ligação 90 lá na cabine de transmissão, do Copom nós chamamos, de imediato essa ocorrência já é retransmitida para a cidade onde está acontecendo o fato. Então é um meio também que o cidadão tem à disposição para estar acionando a Polícia Militar. Perfeito. E é interessante isso, O diálogo com os vizinhos, a conversa, hoje com as redes sociais, com os aplicativos, é muito fácil isso, de deixar avisado. A gente via métodos anteriores que as pessoas faziam de deixar a luz de casa acesa, que mais facilitava o trabalho do criminoso do que evitava, Então, tomar cuidado aí com essas ações e ter uma ação de fato preventiva, com os mecanismos que o capitão falou e com o auxílio aí dos vizinhos. Sim, assim como os moradores vão se organizando, o crime também vai se organizando para estar praticando esses delitos. Como foi citado nos tempos antigos, não muito antigo, uma luz da varanda acesa, entendeu? Era a maneira de chamar a atenção do infrator da lei. A ideia do morador era passar a mensagem que teria alguém em casa, mas com o tempo foi causando um efeito contrário. E essa pessoa que atualmente vai passar na casa da pessoa que está viajando, por exemplo, é interessante recolher aqueles jornais que ficam dentro da caixa de correio. Aquilo ali chama atenção também. Um grande acúmulo desses panfletos chama atenção em que sentido? Que a pessoa não está naquela casa, não tem ninguém naquele momento.
naquela semana, naqueles dias, por conta do acúmulo. Então é interessante que essa pessoa que vai, digamos assim, olhar, visitar a casa da pessoa que está viajando, tem essa atenção de recolher esses folhetos também da caixa de correio. O Edson coloca uma questão, capitão, que eu acho que é importante que a gente discuta, né? Que é sempre esses questionamentos que a gente tem a respeito das ações da própria polícia, né? A gente viu essa intervenção recente na capital, com alguns óbitos, etc. E esse período todo que se entra de avaliação, né? Do que de fato aconteceu, né? Se houve ou não houve excesso de força, de como tudo se procedeu. E tem que se ter muita tranquilidade para a avaliação correta disso, né? Para não se avaliar com paixões e aí perder o foco da questão. Justamente, bem lembrado. Não podemos generalizar nessa questão, porque em todos os segmentos nós temos aqueles profissionais incompatíveis. Na advocacia, na medicina e na polícia não é diferente. O que não pode é tomar verificar aquela ação, aquela atitude como da instituição. São casos pontuais que serão apurados e, se comprovado o que realmente aconteceu, esses policiais serão punidos. Só para ter uma noção, no ano de 2015, antes de entrar aqui no estúdio, eu fiz uma breve pesquisa. No estado de São Paulo foram 131 policiais militares expulsos da corporação. Ou seja, devido a essas ações incompatíveis com os princípios da polícia militar, essas pessoas foram tiradas da corporação. Ou seja, a polícia ela corta na carne se precisar, mas de tudo diante do devido processo legal. E é interessante também essa questão, até para a própria formação e rotina dos policiais, né? Eu sempre percebo nos eventos aqui da cidade, né, durante as conversas, a elaboração, o planejamento, esse cuidado, né? Olha, não se faz esse tipo de intervenção porque pode gerar um tumulto, não se faz esse tipo de ação mais evasiva, olha, se faz o controle, olha, estourou um pouquinho do tempo, sem problema, né? Vamos aguardar aí, sempre a opção da forma mais pacífica, mais consensual possível, né? Exatamente para que se tenha, né, a segurança real. Justamente, o uso da força é o último recurso que nós temos. Nos últimos anos, a Polícia Militar tem sido incisiva nessa questão de direitos humanos. E é interessante salientar que o policial militar ele já vem com uma bagagem da sociedade. Muito se diz que em outros países, por exemplo na Inglaterra, o policial ele tem um perfil, mas a sociedade inglesa ela tem um outro perfil também. O policial militar no Brasil, ele sai dessa sociedade nossa que infelizmente, eu acredito que vai mudar com o passar dos anos, ela tem um comportamento violento ainda. O policial militar ele sai dessa sociedade, ele não vem de outro lugar. Só que quando ele entra na instituição, nós tentamos lapidá-lo. E alguns, infelizmente, não se encaixam nessa doutrina nossa. E nós vimos nos vídeos do último final de semana, alguns policiais que tenham saído desse perfil da Polícia Militar. E será apurado, devidamente apurado. E se comprovado aquele fato realmente, porque tem que analisar se aquela filmagem é referente ao fato daquela localidade. Tem que ser policiado, justamente. Identificar a figura mesmo. Justamente. O policial identificado e realmente comprovado que ele fez aquilo, ele vai sair das nossas fileiras. E isso é importante destacar, né? Porque muitas vezes a gente nota, né, na sociedade como um todo um discurso corporativista, né? Que é uma das coisas que, se a gente quer mudar o país, a gente tem que acabar com isso, né? E de fato a apuração, né? Olha, primeiro se apura, vamos aos fatos e se resolve, né? Se a gente tirar esse discurso corporativista da cultura do brasileiro, né, que ocorre sempre, a gente começa de fato a galgar um país melhor. Justamente, o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, isso aí é fundamental. Recentemente alguns colegas advogados aqui estiveram passando algumas informações úteis para a população e citaram o devido processo legal, que serve tanto para o indivíduo que, por exemplo, praticou um crime de roubo ou de tráfico entorpecente, assim como para o policial militar também, ou qualquer outro profissional de qualquer outro segmento. Tem que ter o devido processo legal, que é a oportunidade de se defender, a devida apuração dos fatos que aconteceram naquele local. Desse jeito, a gente consegue tirar esse corporativismo
da sociedade. E do outro lado, a gente tem a questão, né, do corporativismo num ponto e depois da generalização, né, que também é um outro fator que está na cultura do brasileiro que a gente precisa começar a se retirar, né? Não é a polícia, são aqueles policiais, né? Eu sempre vejo aqui nas reclamações de rotina que a gente tem, né? Olha, estou reclamando da UPA. Não, você está reclamando daquele médico específico, justamente, daquele profissional que atendeu. Olha, nós estamos reclamando da ação da polícia. Não, nós estamos reclamando da ação daqueles policiais específicos. Se a gente começa a separar o joio do trigo, a gente valoriza o bom profissional e penaliza aquele que tem que ser penalizado. Justamente, isso aí é justiça. Tratar com justiça, com dignidade aquele profissional, em qualquer segmento que segue as normas, que respeita o próximo. E aqueles 10% que são uma minoria, não é a maioria, não são a maioria. É a minoria que tem condutas incompatíveis em qualquer segmento. Esses daí tem que sentir o rigor da lei. E falávamos aqui em intervalo a respeito exatamente dessa questão, né, da responsabilidade da segurança pública, que é uma responsabilidade coletiva, capitão. Sim, em algumas comunidades de Batatais eu tive a oportunidade de passar essa informação, essa noção, porque o sistema de segurança pública ele é bem complexo. E a PM ela faz parte de uma engrenagem que está ali, assim como o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo Municipal e até a sociedade, a comunidade daquela região tem que ter a sua participação. Não se pode atribuir a responsabilidade da segurança pública em um único órgão, em uma única instituição. Naquele caso do final de semana em São Paulo, é interessante fazer essa pergunta: onde estava a prefeitura, o Ministério Público, onde estava o Poder Judiciário? Aquela velha história da feira. Todo mundo gosta de uma feira, mas não na porta de casa. É interessante saber a opinião daquelas pessoas que moram naquela rua ali. O que essas pessoas pensam daquele evento. Aí nós aqui do outro lado, fica pensando numa situação de socorro. Se uma ambulância, uma viatura precisasse socorrer uma pessoa numa moradia ali próximo, ou uma senhora grávida que precisasse em trabalho de parto, provavelmente ela teria que ter o filho dela dentro de casa, porque o poder público não conseguiria chegar naquela localidade. E a gente acaba vendo isso, né? O quanto o coletivo faz a segurança de uma maneira mais funcional, né? Quando a gente dá o exemplo dos espaços públicos, né? Os espaços públicos que são ocupados, né? Ou seja, aquela praça que é frequentada pela comunidade ao redor, que todos em conjunto, né, frequentam, tomam conta, enfim, parcerizam, se torna um ambiente agradável, né? Aquela que as pessoas não vão, abrem espaço aí à marginalidade. Justamente, num local organizado, pessoas do mal não têm oportunidade de praticar o mal. No ambiente organizado, a questão de segurança, de bem-estar, ela flui tranquilamente. Voltando à questão da situação de outros órgãos estarem participando, eu cito o exemplo da Festa do Leite aqui. Muitos órgãos trabalhando em conjunto foi alvo de elogio no final da festa. Porque estava todo mundo empenhado, não só a PM, outros órgãos também, a prefeitura, a secretaria, os bombeiros civis, enfim. E a população que entendeu a proposta, né? Por exemplo, quando se falava do desfile da festa especificamente, né? Que as pessoas entenderam, olha, o desfile é o desfile, né? Não é uma competição de som, não é um momento para você beber e perder o controle e tal. A grande maioria da população entendeu isso, fez valer essa ação, então o número de problemas foi mínimo. Justamente, e a população entendeu. Isso aí ajuda o nosso trabalho, todos entenderam. Foram conscientes dessa situação. E com relação ao poder, a população está contribuindo com essa situação. Na Festa do Leite, somente na parte do desfile, no finalzinho, nós tivemos uma situação parecida com o que aconteceu em São Paulo. Não em questão de briga, desavença, nada, mas em alguns momentos a ambulância teve dificuldade de passar, principalmente nessa concentração aqui do final, entendeu? Isso aí, para o próximo ano, é interessante a população ter consciência, porque o Tenente Lucas, que estava trabalhando no dia, teve que pedir com licença para a população, para a ambulância estar passando e poder chegar no destino dela. Então é interessante a participação da população também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar
em São Paulo e ir nesses locais. A primeira coisa é arremesso de pedra e de garrafa, sem o policial fazer nada. Só o fato de chegar com a viatura já tem a hostilização. E você já percebe as pessoas correndo lá no fundo. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto não tem essa compreensão do todo, né, e que nós fazemos parte desse todo, fica de fato difícil qualquer ação e, né, com a cooperação mútua e com todos fazendo a sua parte, faz toda a diferença, né? Também é interessante, né, se pensar no quanto essa rotina da segurança pública tem tomado a pauta das pessoas, né? A gente vê as ações do Conselho de Segurança, a gente vê cada vez mais surgindo os grupos, né, de bairro, né, que fazem as ações via aplicativos, né? Então tudo isso tem se tornado uma rotina positiva e com resultados muito bons. Sim, agora trazendo mais para o nosso município, o Batataense ele tem essa perspicácia, essa percepção de segurança. Está sempre propondo, dando sugestões, propondo ações. Em reuniões de consegue, nos bairros nós verificamos essa questão do cidadão propor alguma solução, conhecendo, depois que nós explicamos as nossas atribuições, o cidadão entende a nossa capacidade de ação. Isso ajuda muito. O Batataense ele é proativo nessa questão. Uhum. Também com relação, né, à estrutura e a rotina aí dessa questão de segurança, a gente percebe também o quanto evoluiu, né? Quando a gente falava, por exemplo, no furto de veículos, né, a maioria com porta aberta ou com chave no contato, o quanto a informação fez essa transformação. E transformou muito. Vide o mês de novembro agora, último, nós tivemos nenhum furto de veículos em Batatais. É um dado interessante. Uhum. Nós levantamos na estatística. E quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei, eu verifiquei essa questão que foi citada, de chave no contato. Hoje os policiais já não observam mais no patrulhamento. No final do turno eles me relatavam que tinham encontrado veículos com vidro aberto, com chave no contato, motocicleta com chave no contato. Hoje dificilmente é observado aqui em Batatais. Uhum. Capitão, eu quero agradecer sempre a parceria, as informações, a participação intensa aqui conosco, né? Desejar que a gente tenha aí um 2020 cada vez mais seguro, cada vez mais participativo, cada vez mais inteirado dessas ações e, de fato, que a gente possa contar sempre com cada vez mais informação e a compreensão de que todos nós fazemos parte da solução do problema e quando a gente abre mão disso, a gente faz parte do problema em si. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano. A segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos os brasileiros. Desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo 2020. Obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.